Shalom, 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 abençoados e abençoadas. Se você chegou até aqui, é porque você quer aprender teologia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a introdução de teologia, as divisões que a teologia tem, suas matérias, sua importância no estudo cristão e o que ela pode fazer na sua fé cristã. Fica comigo até o final desse vídeo. A palavra teologia vem do grego theos mais logia, que significa estudo de Deus. Mas nós não podemos definir a palavra somente como estudo de Deus, porque Deus não pode ser estudado como se estuda simplesmente um copo d'água, que são duas moléculas de hidrogênio que reagem com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Não podemos estudar Deus assim. Então, qual seria a melhor definição para a palavra teologia? Seria a interpretação lógica da fé cristã. A vida, ela pede resposta. As pessoas ao longo da história pedem respostas. As dúvidas que surgem a respeito de Deus pedem respostas. E a teologia é a ferramenta essencial para que nós tenhamos essas respostas de uma forma inteligível, de uma forma explicável, para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus, para que elas entendam verdadeiramente que a teologia é uma ciência que pode sim explicar Deus, a sua essência, o seu caráter, explicar tudo a respeito de Deus. Deus está muito além de nossa mera definição de quem Ele é. Mas só a teologia, somente a teologia, nos colocará no caminho de entender quem é Deus. Mas como entender diante de tantos livros, tantos compêndios teológicos escritos, tantos outros escritores que colocam a forma de como é Deus, a sua existência? Como entender tudo isso? Não fique preocupado, não se preocupe. No nosso curso, a teologia que vamos estudar aqui é a teologia da fé cristã, baseada nos princípios que nos aproximam de Deus através da revelação verbal, através daquilo que Deus quer falar para a humanidade, o que Ele quer falar para nós. Então não se preocupe como você vai entender essas coisas, que ao longo deste curso, você aos poucos vai se familiarizar e vai entender todos os termos que nós vamos colocar aqui. A teologia, ela está dividida em várias seções, de uma forma sistemática. Por quê? Para entender, porque senão cada um daria a sua interpretação, como nós falamos aqui. Cada um falaria aquilo que queria, colocaria da forma que queria. Então foi dividido em formas sistemáticas para que todos ali que tivessem a vontade de estudar seguissem essa regra sistemática. Esta regra sistemática, ela está dividida e baseada nas palavras gregas. Na maioria das vezes vamos encontrar assim, a divisão da teologia com palavras gregas. Primeiro, teontologia, a ciência que estuda a pessoa de Deus, o caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele faz. Segundo, cristologia, a ciência ou estudo que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, o que Ele faz, quem Ele é. Terceiro, pneumatologia, é a ciência ou estudo, a teologia que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, o seu caráter, os seus atributos, quem Ele é, o que Ele faz. Quarto, bibliologia, a ciência ou estudo teológico que fala a respeito da Bíblia, as suas escritas, quem escreveu, suas tradições, suas traduções, de onde ela veio, em que ano nasceu, quantos livros tem. Então, esse seria o estudo de bibliologia. E nós temos também o estudo quinto, de antropologia, que seria
a respeito do ser humano, o estudo ou a ciência, a teologia que estuda o ser humano. Estuda como ele foi formado, o seu caráter, quem ele é, para que ele foi formado. Sexta divisão, nós temos aqui na sexta divisão a amartiologia. A amartiologia é o estudo sobre o pecado, né? De onde surgiu o pecado, como ele entrou no mundo, de onde ele veio, como ele vai ser eliminado, como ele é julgado. Sétimo, nós temos a soteriologia. Soteriologia é o estudo, a ciência, a teologia que estuda sobre a salvação. Então, por que Jesus veio ao mundo para salvar, o porquê de uma salvação, o porquê foi necessário ter uma salvação, o que significa a salvação, por que o homem tem que ser salvo, de que o homem tem que ser salvo, e por quê, para quê. Então essa é a sétima. Oitava, angelologia, é o estudo, a ciência ou a teologia que estuda os anjos, né? A pessoa dos anjos, o seu caráter, né? Como eles foram formados, né? As suas ações, onde eles agem, quais são os tipos de anjos que existem, por que existem anjos. Tudo isso nós entendemos no estudo de angelologia. Nono, demonologia. O que são os demônios? De onde eles vieram? Qual a ação dos demônios na Terra? Qual vai ser o julgamento para os demônios? Né? Qual vai ser o fim dos demônios? Décimo, eclesiologia. A ciência, a teologia que estuda sobre a igreja, a formação da igreja, onde começou a igreja, a finalidade da igreja, quem fundou a igreja, por que a igreja existe, qual é o final da igreja, para onde vai a igreja. E depois nós temos o 11º, que é a escatologia, a ciência ou a teologia que estuda o final dos tempos, as coisas dos últimos tempos. É o fechamento de toda a teologia, o que vai acontecer no final, né? Como Deus vai julgar a terra, como as coisas vão acontecer, como vai acontecer o milênio, essas divisões pré-milenista, pós-milenista, pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas, tudo isso você vai estudar na visão da escatologia dos últimos tempos. Então, é importantíssimo nós entendermos toda essa divisão. Dentro dessas 11 grandes divisões, nós temos as pequenas subdivisões. Mas, como eu disse no passado, não fique preocupado. Nosso curso irá te orientar em todos esses termos, todas essas matérias, essas 11 divisões e as subdivisões que você precisa entender para ser um bom teólogo, um bom servo de Deus e responder os questionamentos os questionamentos de outras pessoas a respeito de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. A teologia não é apenas uma interpretação, não é somente isso, porque qualquer leitor, se nós vamos concordar aqui, qualquer pessoa, ela pode pegar um exemplar da Bíblia, começar a ler e ter uma interpretação, porque isso é português, ela vai ter uma interpretação daquele texto. Mas aí é que está o perigo, porque a Bíblia ela não está organizada de uma forma cronológica. As histórias elas não estão de uma forma cronológica organizadas. Então é preciso ler a Bíblia com um auxílio teológico. Para quê? Para que você entenda a revelação verbal de Deus, para que você entenda que aquele texto foi escrito por uma determinada pessoa ou para um determinado povo, em um determinado local, em uma determinada época, com a finalidade de passar uma determinada mensagem, uma determinada revelação. E assim tirar proveito dessa revelação que foi dada a essa pessoa para aplicar em nossa vida, porque a Bíblia ela é viva e eficaz. Então assim é que se interpreta a Bíblia.
e não simplesmente colocando a nossa interpretação pessoal, a nossa experiência pessoal para comprovar alguma coisa ou algum texto ou alguma finalidade que a Bíblia tem para uma coisa que eu quero provar, né? Por exemplo, eu não posso pegar um versículo isolado e criar ali nesse versículo isolado uma doutrina, uma ideia que surgiu na minha cabeça, que simplesmente, ó, isso aqui é muito bom, Deus me revelou. Não, a revelação, ela já está dentro daquele texto e daquele contexto, não está apenas naquele versículo. Então, pegar somente um versículo, alguns tópicos ou somente uma história e colocar a sua experiência pessoal não é uma interpretação correta da revelação verbal de Deus para a humanidade e para a vida do ser humano. Então é preciso sim, vou repetir, entender para quem foi escrito, em que época foi escrito, qual a mensagem que Deus estava passando, para quem Deus estava passando, e assim com tudo isso, todos esses elementos, assim já somados, nós colocarmos na nossa vida e tirarmos dali um exemplo para a nossa vida. Isso sim é a revelação verbal de Deus viva na vida do homem, como foi escrita, como a palavra de Deus foi escrita, como Deus quis revelar à humanidade. E não simplesmente eu tentando colocar uma interpretação pessoal sem nenhum auxílio técnico. Então a teologia é a ferramenta que vai me levar a interpretar de forma correta, de forma inteligível, repito, de forma explicável, o que a revelação verbal de Deus está dizendo naquele texto. Portanto, o papel fundamental da teologia seria organizar todas essas matérias para que esses textos sejam bem entendíveis e bem explicáveis, de uma forma técnica, como nós dissemos. Então não adianta que muita coisa sem a teologia, muita coisa da revelação vai ficar perdida dentro dos textos. Somente com o auxílio técnico da teologia se pode extrair tudo de mais importante e tudo que o texto tem a nos revelar a nosso favor do povo que foi falado, a nosso favor, enfim, né, ter uma hermenêutica, né, que nós chamamos de uma exegese correta daquele texto. São matérias que estão dentro destas matérias que nós falamos aí, são duas matérias que fazem parte das duas subdivisões de uma matéria aqui que nós falamos, das grandes divisões. E você que vai estudar teologia aqui conosco, você vai passar a entender que hermenêutica e exegese são importantíssimos para auxiliar na interpretação de qualquer texto bíblico. Sem ela, se perde muita coisa. Sem ela, a interpretação do português fica muito a desejar. Sem dizer ainda que as traduções, ainda tem muitas traduções com palavras incorretas, traduções que foram revistas, corrigidas, recorrigidas, e que muitas vezes a interpretação do Antigo Testamento, né, não tem uma interpretação correta. Por quê? Porque o hebraico não permite traduzir para o português. Então a transliteração muitas vezes não tem uma palavra correta que se encaixa no português e muita coisa fica perdida. Então a teologia, ela sim, vai ser essa ferramenta que vai nos dar um norte para que a gente entenda o que o texto bíblico está a nos dizer. Eu ouço muitos irmãos, muitos cristãos dizendo que não gostam muito de ler o Antigo Testamento, visto que ele é um pouco difícil de interpretar, que tem uma difícil interpretação em detrimento ao Novo Testamento. Então, leem muitas passagens do Novo Testamento, gostam do Novo Testamento, mas leem poucas passagens do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aluno, que vai ser aluno de teologia aqui no nosso curso. A Bíblia, ela é uma só, de Gênesis a Apocalipse. O seu tema central é Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então não tem Antigo Testamento e Novo Testamento. A mesma regra que se usa para interpretar o Antigo, se usa para interpretar o Novo Testamento. Sabendo que as coisas antigas eram as sombras daquilo que ainda viria, do que iria acontecer no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento,
os livros, a lei, os profetas, os livros poéticos, os livros proféticos, né, eram as sombras daquilo que iria acontecer no futuro, que aquilo que Deus ia mandar, ainda aquilo que ainda ia vir a nós, né? Então ele enviou Jesus, que foi a revelação de tudo o que foi profetizado e dito no Velho Testamento, como símbolo, como sombra, como exemplo, né, de tantos outros vídeos que nós colocamos aí. Você que não conhece as minhas curiosidades bíblicas, deixando aqui um parênteses, vai lá e conheça alguns vídeos de curiosidades bíblicas que nós temos aqui, maravilhosos no nosso canal. Então essas sombras, elas já revelavam alguma coisa, já revelavam o próprio Jesus Cristo, que viria. Então a Bíblia é uma só. Então você que vai estudar teologia aqui conosco, eu quero te dar 3 conselhos. Primeiro, você deve crer, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, ter um coração adorador, ter um coração devocional, amar a palavra de Deus, amar estudar a palavra de Deus, sabe? Amar entender as coisas de Deus. Isso é uma devoção pela palavra. E adoração é você não ficar questionando as passagens bíblicas, não é estudar a Bíblia com o intuito de, sabe, querer desmentir ou querer provar alguma coisa além daquilo que a revelação já diz. Então, você tem que ter um coração adorador. Você estuda a palavra para conhecer Deus, para amar mais a Deus, para ser mais próximo de Deus, para ter mais comunhão com Deus. E não para desmentir ou para tentar fazer alguma coisa a mais, além do que se aproximar e ter comunhão com Deus. Terceiro, ter a total dependência do Espírito Santo, porque Jesus disse que o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar de tudo aquilo que vós tendes lido. Então nós temos que ler a palavra. O Espírito Santo vai ser o nosso professor. Ele vai ser o maior professor que vai usar as ferramentas da teologia para nos levar no caminho do conhecimento de Deus, do conhecimento do seu Filho Jesus, do conhecimento do próprio Espírito Santo, que está se revelando na palavra também. Então esses 3 conselhos, você aluno, tem que seguir para que você tenha um bom aprendizado, para que você tenha um bom aproveito, que a teologia realmente sirva na sua vida para fazer você crescer como pessoa, como servo de Deus e como um homem e uma mulher mais bem centrado nas coisas de Deus. Esse foi o nosso primeiro módulo de estudos sobre a introdução à teologia. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Se inscreva aqui no canal, se inscreva no curso para que você tenha novos vídeos. E se você quiser a nossa apostila em PDF ou se quiser a nossa apostila escrita, você vai encontrar nas descrições a forma de como você obter essas apostilas. Até o próximo vídeo, querendo Deus.